Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Escrituras e Café. Sou Claudeni, das Paz. Hoje a gente vai refletir sobre as origens da humanidade e sobre a seriedade da queda do homem. A dou- Podemos dizer, essa doutrina da criação e da queda, ela é fundamental para a gente entender quem somos, qual é a nossa condição diante de Deus, porque o mundo é como é. A paz de Cristo, eu sou Darlan. Você já se perguntou de onde viemos? Somos aqui apenas um acidente cósmico ou há um propósito maior por trás da nossa existência? Tudo surgiu por acaso? Muitas culturas e mitologias ao longo da história elas tentaram responder essas perguntas. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na incrível história da criação do ser humano e, mais importante, no tipo de relacionamento, né, que nós, humanos, criados por ele, tínhamos com o nosso Criador, antes que, né, tudo degringolasse, tudo fosse corrompido. Prepare-se para uma viagem no tempo. Desde os mitos gregos sobre Pandora, as narrativas egípcias de Ra, o deus Ra, criando ali a humanidade, a cultura suméria também, as histórias indígenas sobre a formação do homem a partir da terra, as buscas também pela origem do universo, não só do homem, mas do universo. A Bíblia nos oferece uma perspectiva fascinante, única, né, brilhante sobre tudo isso. A gente já falou um pouco sobre a criação do homem, alguns vídeos atrás. Mas dessa vez a gente gostaria de aprofundar justamente sobre a criação e do porquê hoje a gente está, ou o mundo está como está atualmente, né? A Escritura ela é clara ao afirmar que o primeiro homem foi Adão. Então, Gênesis 2:7 nos diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, Adão não é uma figura simbólica, mas histórica. Ele foi o primeiro ser humano criado diretamente por Deus como cabeça da raça humana. Isso é confirmado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 5:12 e em 1 Coríntios 15:45, onde Adão é apresentado como o primeiro homem literal. Então, assim, a gente vai se aprofundar um pouco na criação de Adão, né, no seu momento ali no Jardim do Éden, para que você consiga compreender um pouco, né, por que que existem pessoas boas, pessoas más. Não pessoas boas, vou botar entre aspas, tá? Né? Segundo as escrituras, o ser humano ele não surgiu por acaso. Deus, o Criador onipresente, né, em 6 dias criou tudo. E ele formou tudo aquilo com um propósito especial. É como um artista que molda ali sua obra-prima com carinho, com intenção, com objetivo. E em Gênesis 1, 26 e 27 tem: façamos o homem à nossa imagem. Essa frase é fundamental. Em muitas mitologias, como a grega, a suméria, o homem ele é feito da terra. A Bíblia também diz isso, né? Viemos do pó, de terra. Deus nos deu fôlego de vida após criar, assim como Gepeto cria Pinóquio e dá vida a ele. Deus soprou naquele boneco de barro, podemos dizer, a mente, uma alma, emoções. Então, se fosse, não fosse o sopro, o fôlego de vida que ele dá, ia ser só um boneco, sem nenhuma utilidade. Mas Adão, em hebraico, né, humano, e Adama é terra. Então a gente vê uma similaridade, uma aproximação até dos nomes no original bíblico. Então a gente vê a digital divina da criação, no DNA humano, em toda a sua biologia, um criador por trás de tudo aquilo. Tudo, cada célula feita com um propósito específico. Exatamente, a criação foi perfeita, né? Quando Deus criou Adão, ele o fez bom. Gênesis 1:31 declara: Deus viu tudo quando fizera, e eis que era muito bom. Adão foi criado à imagem de Deus em justiça, conhecimento e santidade verdadeira. A Confissão de Fé de Westminster afirma que o homem foi criado com liberdade e poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Ele não foi criado neutro ou inclinado ao mal, mas em perfeita comunhão com Deus. Então ele conseguia ter ações, escolher, dizer o que queria, fazer o que queria, mas ele sempre procurava coisas boas, justamente por ele ter sido feito à imagem e semelhança de Deus e ser uma criação pura naquele momento. Então a gente vê nos primeiros capítulos ali de Gênesis,
que Deus, após criar o primeiro casal, coloca eles no Jardim do Éden, e em um lugar de perfeita harmonia, ali, eles poderiam dominar a terra, né? Poder usufruir de tudo aquilo que Deus lhes proporcionou. Então, um mundo ali exuberante para que eles pudessem cuidar, né? De forma como se fossem vice-regentes de Deus. Então a gente vê a questão da família ali, né? O pai e os seus filhos, questão de confiança, amor. E era assim que existia essa harmonia, esse ambiente de paz. O próprio Senhor vinha na viração do dia caminhar, se relacionar, e eles tinham total liberdade, uma liberdade real. Se existiu um tempo que existiu o livre-arbítrio, foi ali na época de Adão e Eva no Éden. E o propósito deles, né, Adão e Eva, foram feitos para se relacionar com Deus, para cuidar da criação, para refletir a glória. Como Aristóteles diz, o homem é um animal político, então a gente tem essa vontade de se relacionar, assim como a Trindade se relaciona. Adão ele foi colocado em um estado de provação. O mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era claro. Então, essa ordem revela que o homem deveria confiar e obedecer a Deus. Era uma aliança de obras, né? Uma aliança das obras. Se ele obedecesse, viveria. Se desobedecesse, morreria. Então, Adão tinha liberdade genuína. Mas essa liberdade deveria se submeter ao senhorio do Criador. Então, retratando a história que todo mundo conhece, Adão e Eva estavam no paraíso e eles comeram um fruto, né? Muita gente faz essa simbologia do fruto ser a maçã. Então, Adão e Eva comeram a maçã, que era o conhecimento do bem e do mal, que trouxe a humanidade aos dias atuais, né? Aquele mundo, naquela época, vivíamos sem medo, sem dor, sem sofrimento, mas perdemos tudo aquilo, infelizmente. O ser humano tinha um propósito, tinha um relacionamento com o seu Criador. Então, a gente pode surgir aí uma pergunta. O que aconteceu para que esse relacionamento perfeito, aquele ambiente tão grandioso, glorioso, se acabasse, rompesse? Porque o mundo hoje não reflete mais esse Éden ideal. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a chegada do pecado no mundo, no universo, e quem estava por trás da tentação, as consequências que afetaram, né, tanto o homem quanto a criação. Então, se inscreva no nosso canal, fique com a gente. Infelizmente, Adão ele não permaneceu bom, né? Ele caiu, Gênesis 3 mostra isso, que ele com Eva cedeu à tentação da serpente, né? Que é Satanás, e transgrediu o mandamento. Então, esse ato foi rebelião consciente, um desejo de ser como Deus, né? E como representante da humanidade, sua queda arrastou toda a sua descendência junto. Então, nos arrastou junto. Romanos 5,12 afirma que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Então, hoje todos nascem com uma natureza caída, inclinada para o mal, que tende a pecar, tende a cometer erros. Então, essa queda ela trouxe uma culpa, uma vergonha, uma morte espiritual, que a gente pode chamar de uma depravação humana, né? O humano ele está totalmente depravado, porque é muito mais fácil ele pecar do que praticar coisas boas. Embora você se ache muito bom, mas aposto que você já mentiu, aposto que você já fofocou. Então isso é um pecado. Com todas as partes do ser humano foi afetado. Efésios 2:1 diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus não deixou o homem sem esperança. Lá em Gênesis 3:15, ele prometeu um redentor, descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Cristo, ele é o segundo Adão. Onde o primeiro falhou, ele venceu. Nele temos redenção, perdão e nova vida. A gente retratou aqui toda a criação e a queda do homem, que através da desobediência, da quebra da aliança de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. Mas eu acabei encerrando aqui com uma mensagem de esperança, para que você continue com a gente. A gente vai aprofundar, como o Darlan disse no próximo vídeo, sobre o pecado, mas também existe a esperança sobre esse pecado, sobre a justiça para esse pecado, sobre a lei que vai pesar sobre esse pecado, mas também teve esse mediador que é Cristo. Então,
Não é porque você não consegue ser 100% puro, né? Como a gente bem observou, as únicas pessoas que conseguiram ser assim por um espaço, não vou dizer espaço curto de tempo, porque eu não sei quanto tempo durou, mas por um determinado espaço ali, foram Adão e Eva. Os demais seres humanos e até os próprios pecaram e estão manchados, mas eles precisavam de um redentor, precisavam de alguém que os purificasse. E Jesus Cristo é essa esperança, que nos liberta de um lago de fogo do inferno, como dizem Apocalipse, e nos liberta da justiça de Deus, né? Porque Apocalipse também diz, em algumas cartas também dos apóstolos nos fala que cada pecado que a gente comete aumenta o cálice de ira de Deus. Então, às vezes a gente é abordado na rua por pessoas entregando panfletinhos dizendo Jesus te ama, eles são testemunho de Jeová, bate na sua porta e só fala do amor. Você tem pessoas de outras religiões também só falam da parte do amor, mas como a gente bem sabe, se existe uma justiça do ser humano, do homem, que é falho, para aquelas pessoas que cometem erro, Deus também ele é justo e ele estabeleceu uma justiça para isso e vai chegar um momento que as pessoas vão ser julgadas. Então esse cálice é a representação dessa justiça de Deus. E a gente tem essa esperança que é Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, fica à vontade para fazer qualquer comentário nesse vídeo. A gente vai estar à disposição para te responder. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Paz.